Eu estava em um acidente de carro com minha esposa e descobri que ela estava me traindo enquanto estava no hospital. Eu estava em um acidente de carro com minha esposa e descobri que ela estava me traindo enquanto estava no hospital. Não há alma no mundo com quem eu possa falar sobre isso. Não sei se preciso de conselhos, um apoio moral, ou o que. Normalmente, uso minha conta principal para memes e outras besteiras, mas criei essa conta alternativa porque estou enlouquecendo tentando lidar com isso. A vida me empurrou até o limite e estou lutando para encontrar minha integridade, mas questiono o que realmente são as coisas corretas a fazer, dizer e pensar. Acho que para começar, preciso explicar que estou digitando isso em um quarto de hospital. Ontem, por volta das 7h30 da manhã, minha esposa e eu nos envolvemos em um acidente. Eu saí apenas com alguns cortes e hematomas. Mari, minha esposa, sofreu um ombro esmagado, clavícula quebrada, 3 costelas quebradas e um pulmão colapsado. Eles esperam que ela se recupere completamente, mas por enquanto a mantém sedada. Ter que digitar isso em um telefone é uma tarefa assustadora, mas no momento tenho tempo para continuar, mesmo que não tenha certeza se tenho vontade de fazê-lo. Eu não estaria postando neste subreddit se as coisas estivessem perfeitas com nosso casamento, obviamente. Eu simplesmente não poderia imaginar minha esposa sendo infiel de forma alguma. Meu coração está partido, me sinto incompleto, como se parte de mim estivesse faltando, e o mais triste de tudo é que essa parte está sentada a apenas 3 metros de distância de mim. Eu sentia que estávamos nos afastando nos últimos 3 meses, mas não conseguia encontrar um motivo. Nós dois temos 34 anos, Mari e eu nos conhecemos desde crianças, começamos a namorar no ensino médio e continuamos até a faculdade. Ela é a única mulher com quem já fiz algo de natureza física, até recentemente ela poderia dizer o mesmo. Nos casamos um ano depois da faculdade e tivemos nosso primeiro filho, Michael. Um ano depois, 3 anos após o nascimento do meu filho, Kerry, nossa filha, começou uma vida em que tento estragar ela. Amo meus filhos mais do que tudo, se não fosse por eles, não tenho certeza se estaria aqui agora. Eles não estavam envolvidos no acidente, graças a Deus. Eles estavam passando a noite na casa dos meus pais. Estávamos programados para voar para a Flórida para um cruzeiro ontem à tarde, obviamente tudo isso foi cancelado. Mas minha esposa decidiu sair com sua melhor amiga, mesmo eu insistindo para ela voltar para casa e não dirigir na neve. Ela jurou que ela e sua melhor amiga Rebecca só iriam tomar algumas bebidas, já que não se viriam por uma semana. Eu fui para a cama e dormi como um bebê até por volta das 5 horas da manhã. Levantei e olhei pela janela para ver que o carro da minha esposa não estava na frente, mas tínhamos recebido vários centímetros de neve a mais. Eu assumi que Mari e Becca tinham bebido demais e haviam batido na casa dela. Coloquei algumas roupas e entrei na minha SUV antes de sair, mandei uma mensagem para Mari dizendo para ela não dirigir, que a neve estava muito funda e que eu estava indo buscá-la. A mensagem ficou como não lida. Não consigo imaginar quantas vezes me perguntei o que teria acontecido se ela tivesse lido aquela mensagem. Eu ainda estaria vivendo uma mentira, ainda teria um pressentimento, mas não estaria na miséria total em que me encontro agora. Cheguei à casa de Becca e parei na frente do seu condomínio. Olhei novamente para a mensagem e ainda não tinha sido lida. Eu realmente esperava que Maria lesse e estivesse pronta quando eu chegasse, mas me resigno ao fato de que teria que entrar e acordá-la. A porta da frente estava destrancada, então entrei e olhei para a sala de TV à minha direita. Não havia ninguém desmaiado no sofá. O quarto de Rebecca era embaixo, e eu não queria acordá-la. Então, subi as escadas até o quarto de hóspedes dela e abri a porta. Então, minha vida acabou. Lembro-me de entrar no quarto e ver 2 cabeças saindo das cobertas. Lembro-me de me inclinar para puxar o edredom em minha direção. Lembro-me até de ver minha esposa deitada com a cabeça no peito sem camisa de algum cara. A próxima coisa que lembro foi Becca, Mari e algum cara meio nu que eu nunca tinha visto tentando me tirar de cima dele. Provavelmente estaria na cadeia agora se eles não tivessem, mas honestamente não me lembro de nada. Então, certo ou errado, não me sinto muito mal com isso. Minha esposa, por outro lado, bem, isso muda de minuto a minuto nos dias de hoje. Quando recuperei os sentidos, o cara disse que levaria seu amigo para o hospital.
Mari chorou enquanto Rebecca e eu gritávamos. Eu disse a ela e a minha esposa que estava indo embora e ela tinha 5 minutos para estar no meu carro ou nem se incomodar em voltar para casa. Ela estava lá em 3. Realmente não é uma boa ideia estar com raiva dirigindo na neve, mesmo com tração nas 4 rodas, mas foi outro veículo que se desviou para nossa faixa e nos forçou a atravessar uma grade de proteção. Foi isso que causou os ferimentos de Mari. O carro capotou. Graças a Deus pelos airbags, mas sobrevivemos. As crianças nem sabem que tivemos um acidente. Não liguei para ninguém. Provavelmente deveria ter ligado, mas isso não foi apenas um acidente. Minha vida foi destruída e estou tentando avaliar os danos antes de começar a envolver outras pessoas na situação. Estou entorpecido e, mesmo assim, sofro como um inferno, e não por causa do acidente. Sinto que nem conheço a pessoa que está deitada naquela cama de hospital. Quero fazer tantas malditas perguntas, mas realmente não quero saber nenhuma das respostas. Obviamente, ela não me ama mais. Ninguém com alma poderia trair alguém que ama. Então, tenho que perguntar se ela já me amou e agora que ela traiu, eu gostaria que ela me amasse novamente, se isso fosse possível. Não sei os detalhes de quando ela traiu pela primeira vez, mas, na minha opinião, no momento em que ela o fez, nosso casamento acabou. Os votos foram quebrados. Ela terminou nosso casamento e não somos mais marido e mulher. Não preciso de um advogado de divórcio para anular meu casamento. Ela já fez isso. Portanto, não estou mais sob a obrigação dos votos que fiz. Uma parte enorme de mim quer simplesmente sair deste quarto. Quero ligar para os pais dela, contar o que ela fez e o que aconteceu, e depois deixá-los saber que ela é problema deles novamente, afinal esses anos todos dissemos para o bem ou para o mal, e eu quis dizer isso, mas não somos mais casados. Uma parte de mim quer deixar uma nota para ela e dizer que é uma pena, coisas piores aconteceram depois que ela terminou nosso relacionamento. A única coisa que me mantém neste maldito quarto são meus filhos. Quero vê-los tanto agora, mas tenho alguns arranhões no rosto e no pescoço. Eles saberiam que algo aconteceu se me vissem. Por mais que sinta que minha esposa tenha se desonrado e a nossa família, meus filhos precisam dela. Pensei que tivesse uma parceira na vida, e, por mais horrível que ela tenha acabado sendo, meus filhos precisam de uma mãe em suas vidas. Haverá conversas que não estou qualificado para ter e não saberia por onde começar. Haverá ferimentos que precisam de beijos em vez de serem mandados aguentar. Sou um pai muito bom, mas não posso ser uma mãe também. Por favor, alguém me ajude. Como posso sentar aqui e olhar para alguém que me esfaqueou pelas costas de forma tão cruel? Devo ligar para os pais dela para vir? O que digo a eles? Realmente não quero estar aqui, especialmente com os pais dela. Se não lhes contar o que ela fez, eles vão saber que estou muito bravo. Em nome de Deus, o que digo aos meus filhos? Sim, posso dizer a eles que estávamos em um acidente, mas não sou do tipo que consegue fingir emoção. Obviamente, minha esposa faz isso com facilidade, mas quando desprezo alguém, isso se reflete no meu rosto. Eles vão perceber que estou com raiva da mãe deles. Como diabos minha vida chegou a esse ponto? Já sei que preciso ver um advogado, isso eu já entendi. Mas como vou lidar com isso? Demorou tanto para ser aprovado que eu nem pensava que meu post tinha sido enviado. Só comecei a receber notificações, então peço desculpas por não responder mais cedo às pessoas que comentaram tentando ajudar. Atualização: por algum motivo, não consegui responder às perguntas do meu primeiro post. Pode ter algo a ver com esta ser uma conta temporária, mas eu conseguia responder aos comentários, só que ninguém conseguia ver as respostas, só eu. Tentei postar essa atualização no subreddit de infidelidade ontem à noite, mas tive problemas. Espero que o mesmo bug não ocorra com esta atualização, para que eu possa dar feedback para outros me ajudarem melhor. Peço desculpas a qualquer pessoa que tenha deixado uma resposta, foi apreciada e útil. Após o meu post inicial, naquele dia, decidi ficar mais uma noite naquele quarto de hospital com a Mari sedada e as luzes apagadas. Deitei-me na poltrona reclinável olhando para o teto, ouvindo os aparelhos médicos. Fiquei lá me perguntando como diabos minha vida tinha chegado a esse ponto.
Parte de mim sentia que estava dando misericórdia não merecida a ela apenas por estar na mesma sala, mas parte de mim a amava. Eu não queria sentir o amor que realmente sentia. Me senti fraco por ter quaisquer sentimentos positivos por ela. Repeti inúmeras vezes na minha mente que não havia conserto para as coisas voltarem ao que eram. Era como se algum desastre natural tivesse levado a vida que construímos e a destruído. Chorei. Chorei tão malditamente forte. Percebi que uma parte enorme da minha vida havia acabado. Aquilo foi um momento de enorme significado na minha vida. Quando a enfermeira entrou no quarto para tirar sangue na manhã seguinte, me desculpei e saí. Quando Mari acordou, ela me viu indo em direção à porta e me chamou, mas fingi que não ouvi. Fui tomar café da manhã. Não tive muito apetite desde que descobri. Tentei passar o tempo comendo e olhando o celular. Havia uma mensagem de Becca perguntando onde Mari estava, que deixei sem ler. Decidi que às 7 horas da manhã já era tarde o suficiente para bater na porta dos pais dela. O pai dela sempre acordava cedo. Planejei falar com ele primeiro e, se ele achasse que sua esposa precisava ouvir, ele poderia acordá-la. Vi fumaça saindo do fogão a lenha em sua oficina lá atrás, então bati na porta antes de entrar. Ele viu os arranhões no meu pescoço e o hematoma na minha bochecha. Expliquei que havia tido um acidente, que Mari havia se machucado mais, mas precisávamos conversar. Acho que ele presumiu que eu queria falar sobre o acidente, então ele acordou minha sogra para ouvir o que eu tinha a dizer. Sentamos na cozinha enquanto eu explicava como, ao fazer uma curva, um carro na pista contrária desviou para nossa pista, tendo o veículo mais pesado e tudo que morrer. Consegui manter o controle até batermos na proteção lateral. A porta do lado do passageiro pegou um dos pilares verticais montados em concreto, mesmo com os airbags laterais. Mari bateu forte. Ela sofreu muitos ferimentos, mas eu disse a eles que ela estava estável e esperavam uma recuperação completa. Eles choraram sabendo que a filha deles tinha sofrido, mas ainda estaria por perto para eles amarem. Assim que insinuaram que estariam por perto para me ajudar de qualquer maneira que precisasse para cuidar de Mari, foi quando eu os interrompi e expliquei que o acidente não era o motivo pelo qual eu estava lá para conversar. Eles ficaram confusos enquanto eu explicava que, ao acordar naquela manhã e enviar uma mensagem para sair na neve para ter certeza de que minha esposa estava bem, eu disse a eles sobre entrar na sala de sua filha e ver um cara que nunca tinha visto e inconscientemente batê-lo várias vezes. Eles ficaram chocados. Então, contei a eles em que quarto ela estava no hospital, expliquei que sempre quis que eles fizessem parte da vida dos meus filhos, então esperava que pudessem continuar sendo amigáveis comigo. Disse a eles que meu pai estava cuidando das crianças no momento, mas que estava me divorciando da filha deles, pois ela quebrou nossos votos e já não era mais minha esposa. Estava saindo da casa deles e dirigindo para a casa do meu pai para contar às crianças sobre o acidente. Também diria a elas que estávamos nos separando e não estaríamos mais juntos. Não iria dizer que a mãe delas é uma traidora. Disse aos meus ex-sogros que, embora odiasse que as coisas terminassem dessa forma, pelo menos podia dizer que não fui eu quem destruiu nosso casamento. Eles tentaram me dizer para não ser tão precipitado, que ela cometeu um erro e as desculpas de sempre. Apenas sorri e disse a eles que amava tê-los como sogros ao longo dos anos, e saí. Quando cheguei na casa do meu pai, é claro, tinha tanto que precisava desabafar. Entrei pela cozinha e encontrei meu pai tomando uma xícara de café. A única coisa que ele sabia era que eu deveria estar em um grande barco no Caribe. Ele se levantou e perguntou o que eu estava fazendo lá. Apenas o abracei, chorei como uma criança. Foi aquele tipo de situação em que ele realmente queria saber o que estava acontecendo, mas sentiu que precisava me deixar chorar antes de me interrogar. Ele me levou para a sala de estar e me sentou no sofá para buscar minha mãe. Ambos insistiram para ela tomar uma xícara de café primeiro, mas ela sabia que se eu estivesse lá sozinho tão cedo, era porque tinha algo ruim para contar. Primeiro expliquei sobre Mari me traindo, eu a pegando e saindo da casa de Becca. Então expliquei sobre o acidente, que foi bastante grave. Contei sobre os ferimentos de Mari e expliquei que havia informado seus pais apenas uma hora antes para que pudessem visitá-la. Ambos os meus pais ficaram chocados. Minha mãe finalmente me perguntou o que eu faria agora.
Ambos choraram quando eu disse que minha única opção restante era me divorciar de Mari e ser o melhor pai que eu poderia para meus filhos. À medida que nossa conversa chegava ao fim, ouvi minha filha querer gritar papai e vir correndo escada abaixo na minha direção. Isso acordou meu filho, que também estava lá embaixo. Não os vi há tanto tempo que passei algum tempo abraçando-os, feliz por vê-los. Demorou um pouco para eles notarem meus arranhões. Eu disse a eles sobre o acidente e que a mamãe deles estava no hospital, mas ficaria bem. Disse que os avós de Mari eventualmente os pegariam para levá-los a vê-la e deixei por isso mesmo. Passei um dia brincando, conversando, segurando, cochilando e rindo com meus filhos, e esses dois me fizeram querer viver novamente. Até aquele momento, se eu for honesto, estava meio que 50-50 quanto a querer continuar, mas eles valem a pena viver, proteger e valorizar. O telefone da minha esposa foi destruído no acidente, então ninguém tinha recebido uma resposta por dias. Naquela noite, comecei a receber mensagens do telefone da minha esposa e sabia que tinham que ser dela. Eu as ignorei. Elas continuaram esporadicamente durante a noite e desliguei as notificações no dia seguinte. Falei com 3 escritórios de advocacia sobre o divórcio. Não posso dizer que quero ou mesmo preciso de um divórcio legal, mas isso dividirá os bens e determinará a guarda de nossos filhos. O que ela faz com quem não é mais da minha preocupação. Me encontrei com 2 e gostei mais do segundo. Vou me encontrar com o 3º advogado para ver se ele me impressiona. Se não, vou com o principal advogado de divórcio do 2º escritório. De qualquer forma, terei removido 3 principais fontes legais da lista de candidatos dela, e isso é uma vitória para mim. A guarda é minha principal prioridade. Não estou buscando a guarda total, e nem gostaria, se pudesse obtê-la. Eles precisam da mãe deles em suas vidas, mas porque ela fez o que fez. Ela nunca mais poderá ser parte da minha vida. Um motorista pode deixar as crianças na hora certa, sempre que precisarem estar onde precisam estar. Não há razão neste mundo para eu dizer outra palavra a ela. Obviamente nunca a conheci. Então por que continuaria a interagir com uma estranha? Volto ao trabalho na próxima semana, do que seria nosso cruzeiro. Não contei a ninguém no trabalho que não fomos ou qualquer coisa sobre o acidente, e é claro que eles vão me ver dirigindo o carro alugado em questão. Se eu comprei um carro novo, não tenho certeza se preciso explicar as coisas ao RH, mas não quero que meus assuntos pessoais sejam expostos para todos verem. Me sinto humilhado como está, sem que as notícias vazem. O divórcio é uma necessidade às vezes, mas sempre representa um fracasso. Mas estou cansado de ser uma âncora para um navio que já afundou, e para aqueles que insistiram, com razão, para fazer exames de DST, fiz um exame completo e deu tudo negativo, graças a Deus. Mesmo isso foi o suficiente para me fazer sentir como um pervertido com casaco de trincheira, quando não fiz nada de errado. Suponho que, nesta altura, Mari já tenha saído do hospital, seus pais nem tentaram trazê-la para casa, de qualquer forma, não poderiam ter entrado em contato comigo devido às constantes mensagens de Mari que eu não estava lendo. Assim que puder apresentar os papéis de divórcio e tiver sido servida, poderei me livrar do maior erro da minha vida. As ações dela invalidaram todo esse tempo. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, não faria. Escolheria uma vida com outra pessoa, qualquer outra pessoa que realmente fosse fiel e leal. O maior ativo dela é o que ela intencionalmente jogou fora, a capacidade de ser confiável, de ter alguém para chamar de seu, para acabar completamente sozinho. Isso é o que vou sentir falta, mas sei que tudo isso foi uma mentira, e eu não significava nada para ela. As pessoas se encantam com uma bela mentira e repudiam uma verdade feia. Eu não sou uma dessas pessoas. Muitas pessoas queriam os detalhes sujos de com quem minha esposa traiu, por que e há quanto tempo isso estava acontecendo. Desculpe, não tenho essas informações para compartilhar, mas realmente não quero saber. For uma pessoa literalmente colocando uma arma na sua cabeça, não há desculpa para trair quando você fez um vínculo de vida, você jurou manter e a outra pessoa decide arruinar isso. Você é vil. Eu queria Deus nunca tê-la conhecido e ter arriscado com alguém, qualquer um, outro. Ela não tinha o direito de me dar uma vida e depois tirar tudo de mim contra a minha vontade.
O homem que eu era antes da traição dela nunca existirá novamente, a mulher que ela era nunca existiu na vida que tive, é uma fachada e ruínas. Ninguém quer viver em ruínas. Atualização 1. Não só não tenho certeza por onde começar, nem mesmo tenho certeza do que dizer quando fizer. Acho que a primeira coisa é contar a todos que consegui um advogado muito bom. O escritório dela em geral tem a melhor classificação em representação de homens em casos de divórcio na minha área. Em vez de passar meu caso para outra pessoa na equipe legal, ela assumiu meu caso como seu próprio. Todos no escritório têm sido gentis e solidários. Posso dizer que eles não se preocupam apenas em receber sua retenção e pagamento. Nádia, minha advogada, fez tudo o que pôde para me ajudar com meu bem-estar e sanidade. Depois de concordar em pegar meu caso, passamos pelos formulários habituais que eu precisava preencher. Ela expressou que pareciam ser condolências sinceras que eu estava passando por tudo o que tenho e ainda vou passar. Eu tendo a não gostar de advogados, mas acho que posso ter encontrado uma com uma alma real. Ela me deu uma lista de coisas para coletar e fazer antes de nossa próxima reunião. Muitas das instruções eram idênticas aos conselhos que os usuários postam aqui, então quando ela me disse para passar na farmácia para pegar 2 kits de DNA, não pensei em nada. Eu sabia que era o protocolo padrão. Quando cheguei em casa com as crianças naquela noite, fiz os swabs de bochecha para mim e para eles e enviei as amostras. Depois de levar as crianças para a escola na manhã seguinte, 2 dias depois era sexta-feira e enquanto intermediava para deixar as crianças com o avô para o fim de semana, fui trabalhar. Estava voltando do almoço quando recebi uma notificação por e-mail da minha conta pessoal. Vi que eram 2 e-mails do laboratório, então esperei chegar ao meu computador para vê-los em minha mesa. Abri o primeiro e-mail e cliquei em um link. Os resultados diziam que meu filho Michael é de fato meu filho. Abri o outro e-mail, cliquei no link e li o que estava escrito. Li novamente o que estava escrito. Não consegui realmente dizer nada, apenas comecei a balançar a cabeça. Eu sabia que tinha que sair do escritório antes de desmoronar, mas consegui fazer capturas de tela de ambos os resultados e enviá-los para mim como arquivos de fotos. Fui para o meu carro e comecei a chorar quando a percepção de que minha filha Carrie na verdade não era minha filha se instalou. Esta é a primeira parte de uma história com muitas reviravoltas e acontecimentos. Se você gostou desse vídeo e deseja ver a parte 2 no canal, escreva nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, amigos.